Olá pessoal, tudo bem? Aula 144, módulo 7, função inversa, tá? Então, se a função a função f de a em b, for bijetora, a relação inversa de f, indicada por f elevado a menos 1, isso significa para nós função inversa, é uma função de b em a. Então, aqui eu tenho a função, observa que a minha função ela sai de A e vai para B, e a minha inversa ela sai de B e vai para A. O que é x vira y, e o que é y vira x. Tá? Observa o seguinte aqui no caso. Se eu tenho uma função, só abrir meu programinha aqui, pessoal, não estou achando ele. Apareceu. Opa. Então é o seguinte, pessoal. Se nós temos aí a função do segundo grau, seja uma função do primeiro, do segundo grau, não interessa, tá? Se eu tenho uma função do segundo grau, é essa parábola aqui, concorda? F de x igual a x ao quadrado. Se eu for encontrar a sua inversa, pessoal, se eu for encontrar a sua inversa, o que é x vira y, o que é y vira x, ó. A sua inversa vai ser essa aqui. Entendeu? Para nós encontrarmos uma função inversa, nós precisamos trocar o x por y, o y por x e isolar o y. É esse o procedimento que a gente faz, tá? É esse o procedimento. Então, se eu tenho uma função y igual a x mais 2, essa é a minha função f. Para eu encontrar a inversa, eu vou falar que x é igual a y mais 2, vou isolar o y, menos y é igual a menos x mais 2, multiplico por menos 1, y é igual a x menos 2. Esta função é a minha função inversa de f. Tá? Esse é o raciocínio. O que é x vira y, o que é y vira x. Mas para que a função admita inversa, obrigatoriamente ela tem que ser uma função bijetora. Tá? No exercício 1, são dados a seguir algumas funções. Apresente o gráfico de cada uma e o gráfico da relação inversa. Indica se a relação inversa é ou não uma função. Então, além de nós representarmos a função, eu preciso ver se a sua inversa é função. Então, vamos lá. Esse aqui foi o que eu acabei de falar para vocês aí em relação à teoria. Eu tenho aqui o sistema cartesiano ortogonal, eixo y e eixo x. Essa função, ela é uma função, porque para cada valor de x está relacionado um e somente um valor de y. Essa é a minha função f. E aí, o que é x vira y, o que é y vira x, eu vou ter a minha função inversa. Essa é a minha função inversa. Tá ok? A minha função inversa não é função, tá? Pois f não é bijetora, porque f não é bijetora, tá? Então, devido aí no caso ao domínio e contradomínio que nós temos, tá ok? Ela não é uma função. A sua inversa não representa uma função.
Agora, olha aqui, por exemplo, ó. Olha qual que é o domínio e qual que é o contradomínio. Eu tenho aqui o eixo Y, tenho aqui o eixo X. Quando eu faço a representação da minha função f, é só os positivos nos positivos, é só isso aqui, ó. Eu não tenho a parte negativa. Então essa é a minha função f. Quando eu encontro a minha função inversa, a minha função inversa vai ser essa aqui. Essa é a inversa de x. Nesse caso, tá? Ela está perguntando se a relação inversa é ou não uma função. Nesse item B, é uma função, tá? É uma função, pois a minha função f, ela é bijetora, tá? Pois a minha função f, ela é uma função bijetora, tá ok? Então ela é uma função, tá? Vamos lá. Item C. Olhem o domínio. Nosso domínio é reais dos reais, tá ok? Ela é reais dos reais. Tenho aqui o eixo Y, tenho aqui o eixo X. Quando eu traço a minha função f de x igual a x ao cubo, o comportamento que ela tem é esse aqui, ó. Caso você não consiga identificar o gráfico, vai atribuindo valores para x e encontrando y, tá? Atribui valor para x e encontra y. Quando a gente traça a sua inversa, pessoal, quando a gente traça a sua inversa, o que é x vira y e o que é y vira x, ó. Então essa função aqui, ela é representada dessa forma. E a parte de baixo vai ser isso aqui. Tá? Então essa relação, ela é uma função, tá? Então vocês podem escrever aí que essa relação, a sua inversa, é uma função, tá? É uma função. No exercício 2, apresente se existir a função inversa de cada uma dessas funções. Então, muito simples, pessoal. É o que eu falei para vocês. O que é x vira y, o que é y vira x. Então, eu tenho aqui y igual a menos 3x mais 1. Para eu começar a encontrar a sua inversa, eu vou isolar o x. Vou substituir, desculpa, o x por y, o y por x. Então, nós vamos ter x é igual a menos 3y mais 1. Isola o y. 3y é igual a menos x mais 1. Y é igual a menos x mais 1 sobre 3. Essa, portanto, é a nossa função inversa, tá? 5,5 reunião. Então essa é a nossa inversa. Tá ok? Menos x mais 1 sobre 3. Então, para você encontrar a função inversa, substitua o x por y e o y por x. Nunca se esqueça de prestar atenção no seu domínio, tá? O domínio e contradomínio. O que mais? Vamos lá. Y é igual a x ao quadrado mais 1. O que é x vira y, o que é y vira x. Então eu vou ter x é igual a y ao quadrado mais 1. Menos y ao quadrado é igual a menos x mais 1. Multiplica por menos 1. Y ao quadrado é igual a x menos 1. Nós temos então que y vai ser raiz quadrada de x menos 1. Tá? Raiz quadrada de x menos 1.
Então essa é a nossa função inversa, tá ok? Essa é a nossa função inversa. E aí, pessoal, aqui o que era domínio vira o contradomínio e o que era o contradomínio vira o domínio. Também é trocado, tá? Também troca. Aí a nossa função inversa aqui no caso, ela vai ser do 1 até o mais infinito. Em quem? Nos reais positivos, tá? Nos reais positivos. Esse é o raciocínio, tá? Esse aí é o raciocínio. O item C, a mesma história, tá? Mesma história no item C. Então eu tenho aqui y é igual a raiz quadrada de x menos 1. Vou elevar os dois lados ao quadrado para eu poder retirar a minha raiz, tá? Aí no caso, antes então, pessoal, eu vou trocar o que é x por y por x. Então nós vamos ter y é igual a raiz quadrada de x menos 1. Então nós vamos ter x é igual a raiz quadrada de y menos 1. Elevo os dois lados ao quadrado. Quando eu elevo os dois lados ao quadrado, eu vou extrair a raiz. Então nós vamos ter x ao quadrado é igual a y menos 1. Então eu tenho que y é igual a x ao quadrado mais 1, tá? Esse é o raciocínio, ok? Esse é o raciocínio. Vou pegar uma água aqui. Vamos lá. O exercício 3, ele está pedindo para nós, sendo A do menos infinito até K e B está contido nos reais, consideremos a função f de A em B dado por x ao quadrado mais 3. Determine o maior valor de K de modo que f admita sua inversa. Tá? Então nós temos o seguinte aqui, pessoal. No exercício 3, a nossa função f de x é igual a x ao quadrado mais 3. Tá? O que nós temos aqui para resolvermos? Determine o maior valor de K de modo que f admita inversa. Pessoal, no item A, se K é igual a zero, isso significa que a minha função f, ela é bijetora, tá? A minha função f, ela é bijetora. Tá ok? E admite inversa. Se K. Agora, se K for maior do que zero, pessoal, se K for maior do que zero, existe algum x1, esse E significa existe x1 que é maior do que zero, pertencente a esse intervalo, pertencente a um intervalo de 0 até K. Então, nós temos que o menos x1,
ele pertence do menos infinito até o zero. Tá? E nós temos e f de x1 é igual a x1 ao quadrado mais 3. Concorda, pessoal, que se eu substituir por o meu x sendo um número negativo, todo número negativo elevado a expoente para o resultado vai ser sempre positivo? Então, aí no caso, nós podemos afirmar que isso aqui é igual a f de menos x1. Isso aqui é igual a f de menos x1. Tá? Esse é o raciocínio. Logo, f não é bijetora. Logo, f não é bijetora. Se ela não é bijetora, o maior valor que nós temos vai ser quem? O zero. O maior valor de K é o zero. Beleza? É o zero. Esse, portanto, é o maior valor de K. Tá ok? Simples assim. Simples assim. Vamos lá, pessoal. O B. Para o valor de K obtido anteriormente, determine B para que exista sua inversa. Então, para que exista a sua inversa, vamos ver o que nós temos aqui. Para que exista a sua inversa, nós vamos ter o seguinte. F de x, isso aqui no item B, tá? F de x é igual a x ao quadrado mais 3. E o meu intervalo aqui no caso está sendo de menos infinito até o zero, correto? De menos infinito até o zero. A minha função, ela é do menos infinito até o zero. Em que? Em B. Para eu encontrar a função inversa, nós precisamos trocar o que é x por y e o y por x. Então eu tenho que y é igual a x ao quadrado mais 3. X é igual a y ao quadrado mais 3. Isola o y. Y é igual a x menos 3. Extrai a raiz quadrada. Y é igual a raiz quadrada de x menos 3. Tá? Y é igual a raiz quadrada de x menos 3. Vocês vão? A gente vai na lojinha. Comprar uma esponja. Então, pessoal, agora aqui, o que nós vamos ter? O que nós precisamos? O meu x menos 3, ele tem que ser maior do que zero. Tá? Tem que ser maior do que zero. Correto? Peraí que acho que está faltando algum sinal aqui, né? X igual a y ao quadrado.
Quando a gente extrai a raiz quadrada, a raiz quadrada ela vai ser mais ou menos, tá? Então, nesse caso, por ser do menos infinito até o zero, esse cara aqui tem que ser negativo, tá? Ele tem que ser negativo. Então, a função inversa vai ser quem aqui? A função inversa ela vai ser do b em quem? Do menos infinito até o zero. Tá ok? Do menos infinito até o zero. E no item C apresente a sentença aberta que define a minha função. Então nós já temos, né? Nós já temos. Essa aqui, ela acaba sendo a resposta do item C. Essa aqui, ela acaba sendo a resposta do item C. Essa aqui é a resposta do item C. Mas a resposta do item B aqui, pessoal, a gente precisa fazer uma correçãozinha do seguinte. O meu x menos 3, para existir isso, tem que ser maior do que zero. O meu x menos 3 tem que ser maior do que zero, porque isso é uma raiz. Quem está dentro da raiz tem que ser maior do que zero. Então, o meu x ele tem que ser maior do que 3, tá? O meu x ele tem que ser maior do que 3. Então, nós temos aí no caso que o B, o nosso conjunto B, ele vai ser do 3 até o infinito positivo. E o item C, nós já fizemos, tá? A função inversa de x é dado por quem? Por menos raiz quadrada de x menos 3. Essa, portanto, é a sentença B, tá? Onde nós temos do 3 até o infinito positivo, do 3 até o infinito positivo e do menos infinito até o zero. Tá ok? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, bom estudo e até a próxima.